Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos, né? Meninos, sétimo ano, apostila 2, né? Ciências, página 27. Então, apostila 2, página 27. Na aula passada, eu falei com vocês sobre impactos, né, ambientais ali que vão ocorrer, mas fenômenos naturais. O que seriam esses fenômenos naturais? São aqueles, gente, que vão ocorrer naturalmente. Então, não precisa da ajuda do homem, né? A ajuda do homem para aquilo ocorrer. Que foram os exemplos de vulcão, terremoto, ciclones, né? Vulcão, já comentei com vocês, e tantos outros aí, tsunamis, ciclones e tantas outras coisas, que isso é ordem natural da natureza, né? Ou seja, vai ocorrer naturalmente na natureza. Ok. Só que, gente, a gente sabe que tem certos fatores que vão, que a atividade humana vai provocar impacto no ambiente. Aí vocês vão falar para mim, professora, então a gente vai estar comentando aqui agora sobre a poluição, essas coisas. Essa parte até que vai ficar para depois. Eu vou comentar uma outra coisa com vocês aqui agora. O que seria? São ações do homem, mas a ação do homem diretamente, gente. Eu posso falar para vocês impactos ambientais, então eu posso dizer mais diretamente assim, bem na natureza mesmo, né? O que o homem acaba ocasionando ali naquela biodiversidade? Quais são as ações que ele provoca? Então, turma, para a gente poder começar, eu vou falar para vocês que há ações humanas, ou seja, aquilo que o homem mexe ali na natureza, isso tem um nome, a ação que ele provoca, isso tem um nome, é chamado, gente, de antrópicas. Então, tudo que falar que é antrópico está relacionado ao quê? A ações que o homem causa ali, tá certo? Gente, o que o homem pode estar ocasionando ali que vai afetar tanta biodiversidade? Então, gente, uma das grandes preocupações que a gente tem hoje em dia significa em questão da extinção de vidas, né? Eu não vou falar de animais, isso pode estar relacionado com plantas e tantas outras coisas. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem hoje em dia é com a extinção. Essa extinção aí de animais, de plantas, gente, acaba ocasionando um problema no ecossistema muito grande, né? A gente já aprendeu o que seria ecossistema e tudo certo, né? Então, a extinção seria um dos grandes problemas que a gente vai pensar, né? Que é essa preocupação. Por quê? Se entrar em extinção um determinado... Deixa eu citar um exemplo para vocês. Um exemplo meio assim, né, que vocês vão amar. Mas vamos supor que eu falo assim, ó, gente, se todos os grilos morressem, entrassem em extinção. Ai, professora, coisa boa, né? Porque grilo é chato. Gente, mas não pode. Até a questão assim que eu falo para vocês, assim, até a barata, ela tem uma função ali naquele ecossistema. Como assim? Vocês já viram isso lá no primeiro bimestre? Que a gente tem uma cadeia alimentar. Então, eu acabo precisando do outro, que precisa do outro, que precisa do outro. Para quê? Para continuar essa cadeia alimentar ali direitinho, né? Então, é importante. Voltando lá no grilo. Se os grilos todos acabassem. Gente, o grilo ele pode ser alimento, posso citar um exemplo, para o sapo. Né? Vamos supor que a gente tem uma população de sapos e esses sapos de um determinado local, aqui em Perezo, eles só se alimentam de grilos. E todos os grilos entraram em extinção. Será que isso é legal? Não é, né, gente? Por quê? Vai faltar alimento para quem? Para o sapo. Não é isso? Faltando alimento para o sapo, a gente já vai afetar uma próxima cadeia, que no caso a gente vai afetar ali, né, o próximo nível trófico, na verdade. A gente já vai afetar a população de sapos. Aí esses sapos já vão começar a morrer, porque está sem alimento, vão começar a morrer. Ou se não, gente, eles vão buscar alimento em um outro local. Aí quando ele chega nesse outro local, ele não tem defesa para aquele local, ele não está acostumado com aquele local, né? Voltando. Aí tá, aí tem o sapo e tal, aí gente, os sapos começam a morrer. Aí isso aí já vai afetar quem? As cobras, né? Um exemplo ali, que é um ciclo ali, uma cadeia que eu estou mostrando para vocês. Então, entrar em extinção não é nem um pingo interessante.
Fora também, gente, que a gente sabe que tem vários outros animais, um exemplo que eu vou citar para vocês, abelhas, beija-flor e tantos outros pássaros que acabam polinizando outras plantas, né? Então eles são agentes polinizadores. Então se acabar as abelhas, será que vai ser interessante? Não vai. Então outras plantas também vão entrar o quê? Em extinção devido esse vetor polinizador aí que a gente pode dizer assim, né? Então esse personagem aí da história, nada pode faltar. Então o interessante é sempre a gente manter esse equilíbrio aí para não ter extinção. Extinção não tem nada de interessante nisso. Beleza. Gente, aí que eu coloquei para vocês, antes de eu vir para essa parte aqui, eu coloquei de cá, explicando para vocês o que são espécies exóticas e espécies invasoras. O que significa espécies? A gente tem as espécies nativas, acho que todo mundo, o nome em si já está dizendo nativo. O que é nativo? Ele já é daquele local, igual a gente tem aqui o piqui ele é do Cerrado, então ele é nativo aqui do Cerrado. Já expliquei isso para vocês também. Então, o que acontece? Quando eu tenho a minha espécie nativa, ela está sobrevivendo ali, mantendo o equilíbrio com os animais e plantas, tudo certo, está tudo ok. Mas quando a gente recebe espécies exóticas e invasoras, isso talvez nem tanto seja interessante. Vamos saber o que é cada planta dessa? Ó, espécies exóticas, plantas não, né, gente? Eu estou falando assim no geral. Essas espécies, elas podem ser tanto plantas como animais, tá? Então seria isso. O que seriam essas espécies exóticas? Gente, é aquelas que não é nativa. Então é aquela que não é seu ambiente natural, ou seja, ela não é daquele ambiente natural, né? Um exemplo que eu coloquei para vocês é o eucalipto. O eucalipto, gente, ele é nativo, né? Então ele é lá da Austrália. Ele foi o pessoal trouxe ele aqui, um exemplo que eu vou citar para vocês aqui no Brasil. Acredito que o eucalipto deve estar no mundo inteiro já, né? Então o que acontece? Trouxe para cá. Então ele é uma espécie exótica. Ah, tá. Então o que significa? Eu vou desmatar, vou fazer uma grande plantação lá na fazenda de eucalipto, né? Para vender. A gente sabe que a madeira é bem utilizada aí hoje no mercado e tal. Então o que acontece? Aí eu vou lá e coloco. Gente, os animais, vou falar animais mesmo, os animais que eram acostumados a morar naquele determinado local ali, eles vão sofrer, não vão? Por quê? Mas professora, mas a gente tirou as plantas e colocou eucalipto. Mas só que o que acontece? Aqueles seres que viviam ali eram acostumados a sobreviver com aquela planta nativa que estava lá. Então quando a gente coloca o eucalipto, acaba mudando o quê? Todo aquele ecossistema, né? Todo aquele local ali, ele vai ser mudado, ok? Depois a gente vai ver, gente, que existem espécies invasoras. O que seriam essas espécies invasoras? Nada mais é, gente, que essas espécies, elas chegam naquele local, elas se adaptam naquele local e aí começa, gente, uma briga, né, que a gente pode dizer assim, porque ela começa a competir com as espécies nativas. Então ela começa a competir. Em qual sentido? Ela vai buscar mais água, ela vai... Quer ver um exemplo que eu posso falar de animal? Vai acabar matando quando a gente fala assim, ó, que eu trouxe uma espécie invasora, né? Essa espécie invasora, ela vai começar o quê? Competir em busca de alimento, em busca de água, em busca de reprodução, em busca de habitat, ou seja, de abrigo. Então ela começa a brigar, competir, né? E aí isso aí acaba causando o quê? Pode causar uma extinção naquela espécie nativa. Então, voltando aqui, expliquei para vocês o que é exótico, o que é invasor, o que é nativo, né? A gente fixou aí direitinho. Nativo, daquele determinado local. Exótico é aquilo que vem de outro, né? De outro nativo e vai para outro local. Então, ele acaba sendo exótico, é diferente ali naquele local. E invasor é aquela que vai invadir e vai acabar competindo, e essa competição não vai ser muito legal, certo? Gente, então o que acontece? Quando eu expliquei para vocês essas espécies aqui, então quando eu falo para vocês que a atividade humana acaba provocando impactos ambientais, então quando a gente traz, né, organiza ali direitinho e traz espécies exóticas e invasoras, isso não é legal, né?
Por que não é legal? Expliquei para vocês. O exótico ali acaba fazendo o quê? Mudando aquele ambiente, né? E a invasora também. Gente, acaba competindo, acaba, né? Buscando, cada um vai buscando a sua sobrevivência. Então vai ter uma competição ali, né? E essa competição, ela pode causar, chegar até a que ponto? A ponto de extinção de uma espécie nativa. Tá certo? Professor, então é interessante não trazer nunca. Não, gente, tem que organizar, tem que ter um planejamento, uma organização, né? Mas aquela coisa que chega e vai invadindo. Deixa eu só citar um exemplo para vocês. Aqueles caramujos, que quando começa a época de chuva, ele alastra, né, gente? E acaba, o pessoal da saúde, ele acaba dando sacos de lixo, né, para donos de lote ou em casa mesmo, quando a gente fala ali na área, né, tudo certo, que começa a ter muito caramujo. A gente tem que catar aquilo lá e jogar fora. Até teve uma época, gente, que eles estavam fazendo coleta desses caramujos. Aí você vai falar, professora, o que é isso? Gente, o caramujo, ele foi trago aqui pro Brasil. Eles achavam que era escargot. Só pra vocês verem, né, cada história. Aí ele trouxe. Ele se adaptou muito bem aqui no Brasil, com a temperatura, com o clima, né, tudo certo. Alojou muito bem aqui, só que virou uma praga, né, gente? Então trouxe essa espécie exótica, né, que é de outro local para cá, e acabou virando o quê? Virando praga aqui. E até sendo disseminador de doenças, tá certo? Pra vocês verem que interessante, né? Tá entendido? Gente, aí o que acontece? Outro ponto que a gente deve falar bastante aqui também, gente, é a exploração excessiva de recursos naturais. Gente, essa exploração excessiva acaba não sendo legal, né? Igual um exemplo que a gente pode citar aí, essa exploração excessiva de recursos naturais, seria, que eu até coloquei para cá aqui, ó, exploração excessiva de recursos naturais, coloquei 2 vezes, né, gente? Um exemplo aqui que eu tenho, o atum. Gente, então, nos mares e nos oceanos, eles acabam fazendo uma pesca excessiva do atum. E aí o que acontece? Não é interessante, né, gente? Porque não dá o tempo correto para ter a reprodução, para ter, nascer novos atuns ali naquele local, né, gente? Para poder repor e manter ali o equilíbrio para ter essa pesca. Então, quando a gente faz uma exploração excessiva de recursos naturais, não é interessante. Outro exemplo que a gente tem também, gente, é na floresta amazônica, né? O que acontece? Lá na floresta, eles estão exploração excessiva desses recursos naturais. Gente, por quê? As árvores que estão ali naquele local é habitat para as espécies nativas ali daquele local. Então, a partir do momento que é retirado, eles não vão ter habitat, eles não vão ter como procurar alimento, eles não vão ter como organizar a sua reprodução, né, para perpetuar a espécie. Então, não é interessante. Aí, se tem um exemplo para vocês, igual aqui do atum também, né, gente? Vai só retirando, vai só retirando, vai só retirando. Não dá tempo ali para eles se organizarem. E outra coisa importante também, com a retirada, eles também acabam fazendo o que com aquele... fazendo um desequilíbrio ecológico ali naquele local, naquele ecossistema. Não é isso? Porque o atum também ele serve de alimento para um outro peixe. E aquele peixe, ele vai faltar alimento, então ele também vai ser alimento de outro, e assim sucessivamente. Então, ele é importante naquela cadeia dele ali, naquele local dele, tá certo? Naquele nível trófico que ele tá vivendo ali, tá? Esses nominhos aí, tudo vocês lembram, né, gente? Tava lá no primeiro trimestre. Ok. Gente, outra coisa que é muito preocupante aqui que a gente deve comentar é o tráfico de espécies silvestres. Então, esse tráfico de espécies silvestres, o que seria isso, gente? São animais tipo, vou citar um exemplo aqui, onça, tatu, né, que são esses animais aí silvestres. Então, esse tráfico desses animais, eles acabam ocasionando também, gente, vai mesmo naquele mesmo esquema lá que eu falei para vocês, ele é nativo daquele local, ele necessita estar naquele local. A onça, ela precisa estar no Pantanal, né, que a gente encontra no Pantanal,
encontra um pouco aqui no Cerrado também. Então é importante para aquela cadeia alimentar, né? Para aquele ciclo daquele ecossistema. Então esse tráfico de espécies silvestres é muito sério. Gente, eles fazem muito isso de muitos pássaros, né? Um exemplo que a gente tem aqui é a arara azul, né? Que praticamente tem só as que estão em tipo assim, que eles estão criando em lugar fechado e tudo, que vai ter. Na natureza tem muito pouco. E hoje em dia, né, gente, eles também estão fazendo vistorias, olhando tudo direitinho nesses parques, onde que encontra essas espécies silvestres aí, e os biólogos, querendo ou não, tentando manter a vida deles ali para não acabar de vez, né, gente? Aqui um exemplo que eu vou citar para vocês. Na Mata Atlântica, né, nós vimos, tem uma espécie endêmica. Vamos lembrar o que é espécie endêmica mesmo? Espécie endêmica nada mais é do que espécie daquele determinado local. Que local eu vou achar ele, não é isso? Lembra, igual eu falei para vocês, o canguru e tal, né? Então, uma espécie endêmica é aquela que a gente encontra o canguru na Austrália. Então, aqui, ó, endêmica, é daquele local. Então, na Mata Atlântica, a gente tem o mico-leão-dourado. E o que está acontecendo com o mico-leão-dourado? Ele está entrando em extinção, porque eles estão pegando muito e fazendo o que, gente? Vendendo, né? Vendendo eles, matando e fazendo tanta coisa. Fazendo o tráfico desses animais. Tá certo. Gente, outra coisa que a gente deve preocupar quando a gente fala assim, questão de desmatamento e tal, de acabar com aquele habitat de determinadas espécies, é se preocupar com a redução dos habitats. Aí o que acontece quando eu destruo aquele habitat ali de uma determinada espécie endêmica, né, nativa ali daquele local? O que vai acontecer? As espécies, gente, elas vão migrar. Foi o que eu estava comentando com vocês. Eu acho que todo mundo já viu quando está indo, né, viajando daqui para Goiânia. Eu vou citar um exemplo. Quando chega lá, gente, a gente está na estrada, às vezes a gente vê um tamanduá, a gente vê um porco do mato, né, que é aquele porco-espinho, alguma coisa. Então a gente pega e vê eles mortos na estrada. Um dos motivos pode acontecer de que eles estão atravessando, né, para poder ir em busca de alimento, reprodução, água, habitat, tudo certo. E o outro motivo, gente, pode ser, vocês podem ver que quando acontece queimadas, tem muitas saídas de animais. Então eles estão migrando, eles estão buscando para sobreviver. E quando eles estão buscando para poder sobreviver, igual eu falei aí, eles atravessam correndo as estradas e aí acaba tendo acidente com eles, né, e acaba matando. Então, essa migração aqui é muito perigosa também nesse sentido, tá? Ou até mesmo, gente, em florestas. Vamos supor que tem um determinado animal ali, um lobo, e ele precisa tá pegando fogo ali no habitat dele, ele precisa fugir. A partir do momento que ele está fugindo ali, ele pode encontrar novas presas, né? Ou, gente para poder se alimentar dele, que não estava naquele habitat dele. Então, essa migração às vezes não é interessante. Às vezes não é interessante, tá? Aí comentei aqui com vocês, falei sobre isso aqui também, expliquei aqui também, né, que essa exploração excessiva dos recursos, beleza? E para finalizar, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho o tráfico de animais silvestres também, né, gente? Que eu voltei aqui e comentei com vocês. Esse tráfico de animais silvestres, a gente não deve esquecer que ele diminui a biodiversidade daquele local e aumenta o que, gente? Aumenta a extinção. Então, isso aqui é a grande preocupação, de diminuir a biodiversidade e aumentar o que? Essa extinção desses animais. Meninos, então tá certo, tá explicado aqui para vocês. Eu quero que vocês agora, vou até apagar o quadro, na nossa aula passada, quer ver? Nossa aula passada, ficou faltando eu terminar com vocês o caderno de atividades. Vou até anotar aqui, peraí só um minutinho que eu vou anotar para vocês não ficarem perdidos. Só para aproveitar aqui um minutinho, né, para a gente não deixar a atividade atrasada. Então a gente vai terminar aqui e deixar acumular também, né? Quero que vocês peguem para mim a apostila, ou seja, não é a apostila, é o caderno de atividades. Então peguem aí para mim, caderno
Qualquer coisa, pausa o vídeo, gente, para poder buscar direitinho e vai acompanhando junto comigo, tá? Então, vai pegar o caderno de atividades. Olha, esse caderno de atividades, vocês vão pegar aqui na página 11. Página 11. O que aconteceu nessa página 11? A gente fez a correção ontem dela até o exercício 7, né? Aqui, ó. Ontem não, na nossa aula ao vivo. Aqui, ó, turma. Viu? A gente fez essa correção. Ficou faltando, a gente corrigiu o exercício 8. Aí eu vou corrigir com vocês agora, tá bom? Ele fala assim, ó. Leia o trecho de um cordel e faça o que se pede. Então, fala assim, ó. O divórcio no Brasil. As nossas grandes conquistas trazem marca dos heróis e a força de Tiradentes, nos 30 anos após, foi portal da liberdade, bandeira, hoje para nós. Aí no 2, do ladinho aqui, fala assim, ó. A independência chegou no chão de Pirapitinga. Pela bravura de um povo, ganhou vulto na restinga. Foi plantada, foi sofrida, no chão seco da Caatinga. Tá certo. Então, né, ele pediu aí direitinho pra gente fazer a leitura desses dois trechos. E vamos lá para a letra A. Grife no poema os 2 biomas citados. Gente, Caatinga aí tá fácil da gente ver, né? No trecho 2. Então, aqui, vamos colocar aqui, ó. Então, aqui, ó, página 11, exercício 8, letra A, que ele pede pra gente grifar. Só que aí eu vou escrever aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Então, um exemplo que a gente tem é a Caatinga. Caatinga, né, gente, que tá lá no Nordeste, que nós aprendemos aqui, que é um bioma brasileiro, né, não é novidade. Gente, agora tem um aí que eu acho que vocês não sabiam. Logo acima de Caatinga, no verso 2, lá no trecho 2, perdão, ele fala o seguinte, que tem a restinga. A gente não comentou, né, gente? É porque às vezes eles acabam utilizando esses outros nomes aí para poder caracterizar. Esse aqui é a restinga. A restinga também é um local. Vou comentar com vocês o que é. Restinga. Gente, a restinga nada mais é do que aquela região de praias, aquela região costeira, né? Então vocês podem colocar aqui. A Caatinga, ela tá onde? Só para explicar, tá, gente? Tá lá no Nordeste brasileiro. E esse aqui, gente, também vai estar lá no Nordeste. Mas qual região que é essa? No Nordeste não, né, gente? Em todo o litoral. Então não é só no Nordeste. Então vou colocar aqui, ó, região costeira. Só para vocês saberem o que é, tá? Região costeira. Professor, o que é uma região costeira? Aquela região de praia. Ok? Que eu acho que todo mundo, né, conhece aí direitinho. Então tá certo. Então, vocês vão sublinhar lá a palavrinha Caatinga, só para mostrar para vocês que é um bioma brasileiro do Nordeste. E temos a restinga, que também tem no Nordeste, mas é toda a região costeira do Brasil, né? Então, essa restinga é uma região costeira, ou seja, região de praias, ok? Vamos seguir aqui a letra B. Então, vamos para a letra B para finalizar. A letra B fala assim, ó. Escreva abaixo a principal diferença entre um bioma costeiro e um bioma continental e dê mais 2 exemplos de biomas costeiros. Vamos lá então, vou escrever aqui a resposta para vocês. Os biomas, vou escrevendo aqui, vocês vão, qualquer coisa vai pausando aí, tá, gente? Os biomas continentais os biomas continentais estão dentro do continente, claro, né?
Ok. E os costeiros? E os costeiros estão na costa litorânea. Então tá aqui, ó, na costa litorânea. Agora ele tá pedindo, que ele quer mais exemplos. Vou colocar de cá, tá, gente? Então vai acompanhando aí direitinho, qualquer coisa tira foto, dá zoom para acompanhar. Se não entendeu, anota. Depois vocês tiram dúvida comigo. Ó, vamos continuar. Aí ele vai e pede. Quais exemplos, né, de biomas costeiros? Então vamos colocar aqui, ó, exemplos de biomas. Gente, é continuação, tá? É porque eu coloquei já pra cá para não ter que ficar escrevendo lá embaixo. Exemplos de biomas costeiros. Vou colocar aqui 2 pontos. Vão ser manguezais, mangues, né? Gente, onde que está o caranguejo? Aqueles locais lá onde que tem caranguejo. Manguezais. Dunas que tem no Maranhão, no Rio Grande do Norte, que são aquelas montanhonas que tem de areia, né, gente? Dunas, praias. Tá bom esses exemplos, né? São exemplos aí, então, de biomas costeiros. Então, nós vamos ter os manguezais, que é o lugar onde a gente acha os caranguejos. Dunas, que a gente encontra que são aquelas montanhas gigantonas, assim, né? De amontoados ali de areias, que serve até de turismo, né? Que o pessoal anda em cima. E as praias, que são locais, né? Que o pessoal vai para tomar banho, se divertir e tal. Meninas, então tá certo? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula, tá? Aí vocês não esqueçam de fazer a correção aí no caderno de atividades na página 11, por favor, porque ficou faltando. E pra gente não deixar acumular aí para as próximas aulas, ok? Um beijo para vocês então. Obrigada, até a próxima.